entende? Só que se eu começo o dia reclamando, se eu só reclamo da vida, se eu só fofoco, se eu só falo mal dos outros, se eu só fico olhando para boleto, se eu só fico vendo o lado negativo da vida, se eu assisto jornal o dia inteiro, se eu falo de morte o dia inteiro, o que que eu tô vibrando para o campo? Totalmente desespero. Só frequências baixas. Então, o campo que não julga, ele apenas me devolve mais pessoas, situações e ocasiões que alimentam o que eu vibrei. Entende? As pessoas não entendem nem a espiritualidade, nem a ciência, porque não foi explicado isso para elas. Uma vez que eu entendi que quanto mais eu olho para o boleto, mais eu sinto desespero, mais eu reclamo, mais eu vou atrair isso para minha vida, eu vou continuar fazendo isso? De forma inteligente, não, né? Se você for inteligente, não. É isso. É muito interessante a gente falar sobre isso, sobre essa questão que envolvem mentalidades ao redor do mundo. Pessoal, doutora Proton aqui mais uma vez, quarta participação. Todas as vezes que ela vem, a gente tem papos muito interessantes e para que você saia de uma caixa. Então deixa o teu like. Se é a tua primeira vez, inscreva-se, fica até o final, porque ela sempre linka assuntos super interessantes. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Obrigado por você que está aqui assistindo. Interagir sempre bem quando a doutora Proton está aqui no podcast. E a gente está falando sobre globalização, sobre mentalidade humana. Eu acredito que as pessoas em qualquer parte do mundo tenham as mesmas capacidades, mas tenham crenças relacionadas aos países que vivem, né? Em Uhum. relação à cultura, isso é normal. Cada país tem um inconsciente coletivo que pode ser trabalhado de forma interessante ou não. Lógico que você atrai um público de brasileiros que estão no exterior e algumas pessoas também são estrangeiras. Uhum. Mas como que é essa questão de pessoas, são mais de 40 países, é isso? São mais de 40 países. Pessoas em mais de 40 países que a procuram e quais são as principais queixas em comum, independente do lugar que a pessoa está? Financeiro, em primeiro lugar. Desânimo, baixa frequência, baixa autoestima, problemas com relacionamentos, problemas com a saúde, vêm todos aí numa escadinha, tá? Mas globalmente, problemas com dinheiro. Eu quero explicar para você por que você tem problema com dinheiro, e depois que você ouvir isso, você vai mudar completamente sua vida, porque é impossível ter esse entendimento e você não identificar esse padrão em você e não mudar. Quando você vem para esse planeta, você já vem com a matriz divina. Você e Deus são uma coisa só. Isso quer dizer que você tem toda a riqueza e toda a abundância que existe no universo dentro de você. Você tem essa conexão. Mas quando você vem para o planeta, o seu primeiro estágio aqui é dentro do ventre da sua mãe. E ali você sofre as primeiras programações negativas. Porque tudo que a sua mãe sente, tudo que a sua mãe vive, você sente como se fosse com você. Então, se o pai vai embora, se o pai abandona, se a mãe é criticada, se a mãe tem ansiedade, se a mãe sofre de depressão, se a mãe tá com problemas financeiros, se a mãe tá com dificuldade de comer, tudo que a mãe sente, o bebê sente como se fosse com ele. Então, antes de pisar o seu pé aqui nesse planeta, você já nasce com uma programação de escassez, programação de dor, programação de baixa autoestima. Do momento do seu nascimento até os seus 7 aninhos de idade, você é totalmente programado pelos pais, pela família, pela escola e pela mídia. Então, olha só, a não ser que você tenha nascido numa família rica, daí já é diferente. Mas se você, como a maioria, e como eu, como você, nascemos numa família pobre, o que que aconteceu? Primeiro, nós temos os desprogramadores, tá? Primeiro desprogramador da sua vida, pai e mãe. Por que que o pai e a mãe que não tem conhecimento, mentalidade de riqueza fala? Eu não tenho dinheiro, para com isso, tá achando que eu sou banco? Dinheiro não dá em árvore, você só pede as coisas, menino burro, menina chorona.
Só que a criança não tem a mente consciente, que é essa mente que vocês estão me ouvindo agora. A criança só tem a mente inconsciente. Então, tudo que você fala para uma criança é uma verdade absoluta. Você fala para uma criança, para de ser burra. Ela internaliza que ela é burra. Ela não tem a mente consciente, a mente julgadora para analisar que é só uma expressão do adulto. Aí depois, a sua criança, você foi, seus filhos vão para onde? Para a escola. E com todo respeito aos professores que estão ali fazendo o seu melhor, mas qual que é as condições dos professores no nosso país hoje? Exaustos, muitos tomando N remédios para ansiedade, para depressão, muitos afastados, burnout, trabalha muito e ganha pouco. Como que um professor desse vai programar a mente do seu filho para a riqueza? Não vai, só vai desprogramar cada vez mais. Uhum. Aí você fala, filho, senta aqui na frente da televisão, vamos assistir um desenho. O que o sistema programa na cabeça dos seus filhos? No desenho, os ricos são quem? Os malvados, os que roubam, os que fazem mal. E os pobres? Os bonzinhos, o mocinho, a mocinha. Então você não percebe o sistema global, que faz isso em todos os países, não é só no Brasil, já programa a criança para ela ser um escravo do sistema. Então, até os 7 aninhos de idade, ela já tem toda a programação de escassez que vai ferrar com a vida dela inteira. Com 7 aninhos de idade, desenvolve a mente consciente, mas aí já programou. Só que se você buscar os dados da ciência, não são dados que eu estou tirando da minha cabeça, o ser humano, ele faz as escolhas 95% inconsciente. 5% das nossas escolhas nós usamos a nossa mente consciente, ou seja, nós escolhemos com a programação que fizeram na gente desde o momento que a gente nasceu. E hoje em dia ainda tem a chance de alguém estar ouvindo esse conteúdo em qualquer parte do globo, né? E anos atrás, né, começo do século XX, todo o século XX, que a gente está hoje vivenciando pessoas maduras, né? E que receberam essas crenças sem ninguém para chegar e falar abertamente, assim, alguém pesquisar sobre o assunto e ter uma informação, né? Lógico que a gente tem as duas faces da moeda, né? Nós vivemos a melhor era que se poderia viver. Se você não veio de uma família rica, é a sua obrigação em 2026 fazer uma família rica vir de você, porque nós temos infinitas possibilidades. Maravilhoso, você tem ideia que com um celular na mão, apenas um celular na mão, você pode construir um negócio milionário? O que eu tinha na mão? Pobre. Meu vô pedreiro, meu vô garantia um teto, arroz, feijão pra gente comer. Eu não tinha R$ 1. O que eu tinha na mão? Um celularzinho velho na época. Mas você precisa acreditar. E você precisa construir a mentalidade, o sistema de crenças que te possibilita. Porque é impossível um atleta, por exemplo, se o Neymar estiver indo para a Copa agora, e ele tiver com isso na cabeça, vou para a Copa, mas não vai dar certo. Vou para a Copa, mas vou cair. Vou para a Copa, mas vou lesionar. Vai dar certo? Não vai. Se ele não tiver com a mentalidade agora, eu vou, o ex é nosso. Eu vou dar tudo de mim. Eu vou ser o maior artilheiro do planeta. Se ele não tiver essa mentalidade, não vai dar certo. O problema é que você sai de casa todos os dias de manhã já reclamando. Nada vai dar certo, eu sou muito azarado, não tem lei da atração no mundo que faça a minha vida dar certo, e é por isso que a sua vida não dá certo. Você falou sobre o Neymar, vamos falar sobre isso, né? Neymar mais 25, viu? Essa é a convocação. Eu vi essa notícia aí recentemente, né? E a gente está falando sobre prosperidade. Eventos globais também, né? A Copa do Mundo, ela conseguiu ser um evento que antes os países não sintonizavam todos como um todo no futebol, mas me parece que agora a maioria dos países colocam uma atenção muito forte em cima do futebol, embora não tenham esportes paralelos. Agora, em que uma Copa do Mundo pode ajudar, vamos falar do Brasil, na prosperidade do brasileiro ou na escassez do brasileiro, tirando os jogadores, é claro? Quem vai lucrar muito com essa Copa? Os times de futebol e as bets. Então, em primeiro lugar, quem vai lucrar muito são eles.
Porque o futebol maravilhoso não é mais como você acha que era antigamente. Não é mais coração, não é mais garra, não é mais aquilo, vamos torcer, vamos mandar energia que vai ganhar. O futebol é manipulado. É manipulado o país que vai sediar. É manipulado o país que vai ganhar. E a gente já tem vídeos comprovando, inclusive no meu Instagram, eu postei esses dias, são muitos vídeos, tá? Agora, tem uma coisa boa dentro de toda essa manipulação. Se você souber tirar aprendizado dessa manipulação, você vai ganhar muito dinheiro. Então, por exemplo, você que está querendo começar uma renda, nos dias de futebol, abre uma barraquinha na sua casa, vende um refrigerante, vende uma água, vende uma cerveja, faz um cachorro quente, faz alguma coisa para sua rua. Você que tem empresa, faz um campeonato dentro da empresa. Quem bater a meta vai assistir todos os jogos junto com a família. Faz um trabalho, um movimento de família, vem para a empresa, entendeu? Você pode usar isso ao seu favor e, com isso, manifestar muito dinheiro. Mas quem lucra são as bets e são os times brasileiros. Isso daí a gente tem visto, né, que cada vez mais o futebol ele saiu daquela paixão, daquela coisa mais raiz, né? Tá bem Nutella hoje, né? Então o pessoal acompanha as tendências da moda e tudo mais, né? E assim, agora você falou sobre isso, sobre mentalidade. Nós vemos principalmente um fato, né? Que tem até ligando o futebol, tem uma história padrão, que o jogador, por exemplo, o Neymar, né? E outros, ele vem de uma infância dolorida, árdua, tal, e aí se constrói um ídolo com base nas dores que ele teve e no crescimento que ele ocasionalmente teve por conta do futebol e do sucesso, né? Então ele melhora de vida e mostra que é capaz. É legal isso daí. Só que fica segregado em algumas áreas, né? Ou é o ator, ou é o jogador de futebol, ou é o cantor. Pô, e o marceneiro? E o engenheiro? E o pedreiro? E o vendedor lá da corneta da Copa? Ele não pode ter uma história, um case de sucesso Exatamente, na claro área? que sim. Todas as pessoas podem prosperar. Porque num momento de crise, num momento de desafio, essa é uma frase muito clichê, mas é real. Uns vão vender lenços e os outros vão chorar. Então eu tenho que pegar essa situação, bom, 40 dias de Copa. A Copa mais longa que já existiu. O que eu vou fazer? Então eu paro e penso, o ser humano pensa que pensa, mas ele fica reagindo, ele fica brigando contra o sistema. Não briga contra o sistema, você vai perder todas as vezes. Então, bom, Copa do Mundo, 40 dias, o que o meu negócio pode inovar para que eu prospere nesses 40 dias? O que eu posso fazer dentro da minha empresa para que eu prospere? Que promoção eu posso fazer usando a Copa? Posso fazer, se o Brasil ganhar, quantos por cento de desconto eu posso dar? Né? Não tenho um negócio, mas preciso levantar um dinheiro. O que eu posso vender na rua? Porque maravilhoso. Tudo o que você colocar energia vai crescer. E ainda falando sobre essa questão da estratégia, né? Colocar energia, colocar marketing, né, em cima Uhum. e tudo mais. Você acha que essa questão até do Neymar vai ou não vai? Que você acha? Foi positivo emocionalmente para o brasileiro? Porque o brasileiro precisa dessa coisa, essa emoção. Será que vai? Será que não vai? E aí no fim foi. O que você acha de tudo isso? O Neymar vai ou o Neymar fora, né? Maravilhoso. O Neymar tinha aqui, sim. Neymar é um ídolo brasileiro, é um cara amado pela maior parte dos brasileiros. Só de ele estar lá já mexe com a vibração do brasileiro. Então, que ele vá, que ele faça um excelente jogo, que vocês que amam futebol orem por ele, ore para que ele faça um bom futebol, ore para que ele não se machuque, envie a luz, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar colocando problema, torce por ele, profetiza na vida dele, profetiza esse título, tira o melhor desse momento, entendeu? Porque o momento vai acontecer de qualquer forma. Ficar desejando mal, ficar desejando que coisas ruins aconteçam, não vai melhorar a situação, vai piorar. Então você ama futebol, maravilhoso.
profetiza todos os dias sobre a vida do Neymar, entendeu? E tenta tirar o melhor dessa situação. Se isso te diverte, se isso traz alegria para sua vida, se isso eleva a sua frequência vibracional, aproveita.